Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui hoje para falar de um assunto que ele mexe muito comigo. Afinal de contas, aos 27 anos, eu fui acometido desse grande problema e tentei o suicídio. Só eu sei o que eu senti na hora a ponto de chegar àquela situação. No mundo inteiro, 800 milhões de pessoas cometem o suicídio por ano. A cada pessoa que conseguiu cometer o suicídio, 11 tentaram. Imagine, esse problema é um problema eminente e um problema que está na vida das pessoas. Nós estamos no Setembro Amarelo, onde todo mundo está falando sobre o suicídio. Mas eu queria ler aqui na Bíblia algo que trouxesse para a gente o entendimento do que é o suicídio e do que causou o suicídio. No capítulo 27 de Mateus está escrito: de manhã, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo decidiram matar Jesus. Amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes religiosos, dizendo: pequei por trair sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa, isso é contigo. Então ele jogou no templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar, foi se suicidar. Meu amado, existem vários motivos que levam uma pessoa ao suicídio. Se nós formos aqui para os assuntos e os motivos normais, nós vamos fazer uma relação aqui de vários, certo? Desilusão amorosa, situação financeira, uma doença que não se cura, certo? Muita coisa. Meu amado, o suicídio nada mais é alguém que chegou no final da linha. Aquela pessoa, eu vou falar daquilo que eu senti. Eu tinha tanta raiva de mim por não conseguir largar a droga, comecei a entender que não tinha mais sentido viver, já que eu não conseguia viver sem a droga. E aquilo me causou uma profunda tristeza, uma profunda depressão, e eu comecei a me isolar e a ficar cada dia mais sozinho. E eu tomo a decisão de que não vale mais a pena viver, porque eu não vou conseguir conviver com aquele problema que era a dependência química. Judas aqui está tão somente fazendo a mesma coisa. Judas entendeu que ele não ia conseguir viver mais carregando essa culpa de ter entregue o próprio Jesus à morte, de ter lançado o sangue inocente. E ele começa a lutar contra ele mesmo, ao ponto de entender que era necessário, que o único caminho para ele era tirar a vida. Eu também senti a mesma coisa. E muita gente sente a mesma coisa. Tem muita gente sentindo isso aí agora. Eu queria te dizer, a Bíblia é bem clara, ela diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O que me trouxe de volta à vontade de viver foi a alegria de Deus na minha vida. Eu comecei a buscar uma solução, uma resposta na palavra de Deus. A oração, ela me fortaleceu. A busca do conhecimento de Jesus, o Espírito Santo, me fortaleceu. O meu problema, ele começou a ficar menor a cada vez mais que eu me aproximei desse grande Deus. Só existe um remédio para a depressão. Só existe um remédio para impedir um suicídio. Leve a pessoa para Jesus. Ela precisa conhecer a Deus com força, com coragem. Ela precisa entender que Jesus é a solução para o problema. E aí, quando esse remédio entra, que é Jesus, não tem espaço para o suicídio. Quando você vê uma pessoa que ela esteja muito triste, muito abatida, se ela está começando a se isolar e ficar muito sozinha, se preocupe. Tente de todas as formas conversar com ela. Não desista da pessoa. Não desista dela. Converse. Leve ela para alguém como eu, que já passou pela situação,
que possa dar uma experiência de vida a ela e mostrar a ela que existe um Deus maior que aquele problema. Porque Deus é maior do que todo problema que venha me levar a me suicidar. Não existe problema sem solução. Todo problema tem solução. Não existe, porque a pessoa que se suicida é como se ela chegasse no fim do túnel, ela olhar para o túnel sem fundo. Era assim que eu me sentia. Eu olhava e não via solução para o problema. É preciso abraçar, mostrar o caminho e fazer a pessoa entender que todo problema tem solução, porque maior que todo problema é o grande Deus que nós servimos. Então faça isso. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Se você está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso, se precisar conversar, pode me procurar. Seja pelo zap, seja pelo telefone, uma ligação, ou pessoalmente. Eu teria o maior prazer em ajudar. Porque se tem uma coisa que me faz lutar pela vida de alguém, é quando eu entendo que ela está caminhando para o suicídio. Porque eu sei o que é isso. Essa dor, como se algo tivesse correndo a gente por dentro. Eu nunca senti nenhuma dor pior que aquela. Mas vamos ajudar. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus dê graça à sua vida. Que você tenha um dia na presença de Deus. Nós vamos estar falando sobre isso em outros momentos no decorrer desse mês, para que entendamos o que é o suicídio. Dá um like e se inscreve no nosso canal. Deus abençoe.